O povoamento territorial no Brasil, desafios e transformações. O processo de povoamento territorial no Brasil é marcado por uma trajetória complexa que envolve múltiplas fases e atores, desde a chegada dos portugueses até a consolidação das cidades e fronteiras nacionais. Iniciado com a chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral em 1500, o povoamento brasileiro se desenvolveu de maneira lenta e gradual, condicionado pelas características geográficas do território e pelas necessidades econômicas da metrópole portuguesa. A ocupação efetiva do solo foi, em grande parte, orientada pelas atividades produtivas que se destacaram em cada período histórico. Nos primeiros anos após o descobrimento, a coroa portuguesa mostrou pouco interesse em promover o povoamento efetivo do território. A prioridade inicial era a exploração dos recursos naturais, especialmente do pau-brasil, uma madeira de alto valor comercial. Durante esse período, as interações com os povos indígenas foram superficiais e baseadas no escambo, sem uma ocupação territorial organizada. A falta de incentivo ao povoamento também refletia o interesse português em concentrar seus esforços na rota do comércio com as Índias. Foi apenas a partir de 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza, que a coroa portuguesa começou a implementar uma estratégia mais concreta de colonização e povoamento no Brasil. Essa expedição marcou o início da criação de vilas e da distribuição de terras por meio do sistema de capitanias hereditárias, que visava promover o desenvolvimento agrícola e a defesa do território. As capitanias foram concedidas a donatários, nobres ou pessoas influentes que tinham a responsabilidade de colonizar e povoar a terra, embora nem todas as capitanias tenham obtido sucesso. A cultura de subsistência e o cultivo de cana-de-açúcar nas capitanias mais bem-sucedidas, como Pernambuco e São Vicente, foram fundamentais para atrair colonos portugueses ao Brasil. O desenvolvimento das lavouras açucareiras exigia uma mão de obra numerosa, o que resultou na implementação do trabalho escravo, primeiro com indígenas e depois com africanos. Essa necessidade de trabalho impulsionou o estabelecimento de pequenas povoações ao redor dos engenhos, que serviam como centros administrativos, comerciais e religiosos. As cidades que surgiram no litoral brasileiro, como Salvador e Recife, cresceram a partir da expansão do comércio de açúcar e tornaram-se importantes núcleos de povoamento. Salvador, fundada em 1549, foi escolhida como capital da colônia devido à sua localização estratégica e à necessidade de um centro administrativo que coordenasse o controle sobre o território. Essas cidades litorâneas se expandiram gradualmente, abrigando uma população formada por colonos portugueses, escravos africanos e indígenas, além de religiosos e comerciantes. O povoamento do interior do Brasil foi mais lento e desafiador. A densa vegetação, os rios caudalosos e a resistência indígena tornavam a penetração e ocupação do território interiorano extremamente difícil. No entanto, as expedições bandeirantes, a partir do século XVII, desempenharam um papel crucial no processo de povoamento das regiões interiores. Os bandeirantes, originários principalmente de São Paulo, foram responsáveis por desbravar áreas até então desconhecidas, buscando riquezas minerais e capturando indígenas para servirem de mão de obra nas plantações e engenhos. A descoberta de ouro em Minas Gerais no final do século XVII trouxe uma nova dinâmica ao processo de povoamento. A corrida do ouro atraiu milhares de pessoas para as regiões auríferas, incluindo colonos portugueses, escravos africanos e até mesmo aventureiros de outras partes do mundo. Vilas e cidades surgiram rapidamente ao redor das áreas de mineração, como Vila Rica, atual Ouro Preto, e Sabará, que se tornaram centros de grande efervescência econômica e cultural. O governo português, atento à importância do ouro para sua economia, intensificou o controle sobre essas áreas por meio da cobrança de impostos e da criação de estruturas administrativas. O povoamento da Amazônia também é um capítulo importante na história da ocupação territorial brasileira. Embora a floresta amazônica fosse um território de difícil acesso e com uma biodiversidade exuberante, sua ocupação começou a ganhar força a partir do século XVII, principalmente em função das missões jesuítas que buscavam catequizar os indígenas e assegurar a presença portuguesa na região. Os rios amazônicos serviram como as principais vias de acesso para a penetração e ocupação do território, e as cidades que se desenvolveram na região, como Belém e Manaus, surgiram inicialmente como fortalezas e postos de controle fronteiriço. Ao longo do século XIX, o processo de povoamento continuou a se expandir, impulsionado pela vinda de imigrantes europeus,
especialmente a partir de meados desse século. A abolição do tráfico de escravos em 1850 criou a necessidade de mão de obra alternativa para as lavouras de café, que já começavam a se consolidar como a principal atividade econômica do país. Para suprir essa demanda, o governo brasileiro incentivou a imigração de europeus, principalmente italianos, alemães e portugueses, que se estabeleceram nas fazendas do Sudeste e também fundaram colônias agrícolas no sul do Brasil. Além das fazendas de café, outras atividades econômicas foram fundamentais para o povoamento de novas regiões. No sul do Brasil, a criação de gado e a agricultura diversificada, como o cultivo de trigo e uva, atraíram milhares de imigrantes europeus. Cidades como Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis cresceram a partir dessas atividades e se tornaram importantes centros de comércio e produção. No Norte e Nordeste, a extração da borracha, no final do século XIX e início do XX, promoveu uma nova onda de migração para a região amazônica, com a formação de seringais e o crescimento de cidades como Manaus. Outro fator relevante no povoamento do território brasileiro foi a política de construção de estradas e ferrovias no final do século XIX e início do XX. Essas obras de infraestrutura tinham como objetivo integrar as diferentes regiões do país e facilitar o escoamento da produção agrícola e mineral. A construção de ferrovias, como a Estrada de Ferro Central do Brasil e a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, foi fundamental para o crescimento de cidades ao longo dos trilhos e para o desenvolvimento do interior do país. Com o advento da industrialização, no início do século XX, o povoamento do Brasil passou a ser cada vez mais concentrado nas grandes cidades, especialmente no Sudeste. São Paulo, que no final do século XIX ainda era uma cidade modesta, se transformou em um dos principais polos industriais e econômicos do país, atraindo milhares de trabalhadores do interior e imigrantes estrangeiros. O crescimento desordenado das cidades também trouxe desafios, como a formação de favelas e a falta de infraestrutura adequada para atender a crescente população urbana. No entanto, o processo de povoamento do interior do país continuou ao longo do século XX, impulsionado por políticas governamentais, como a Marcha para o Oeste, promovida durante o governo de Getúlio Vargas. Essa política tinha como objetivo incentivar a ocupação das regiões centro-oeste e norte do país, por meio da criação de novas cidades e da concessão de terras para a agricultura. Cidades como Goiânia e Brasília foram planejadas e construídas para servir como centros de desenvolvimento e integração nacional, sendo que Brasília, inaugurada em 1960, se tornou a nova capital do Brasil e um símbolo da modernização e integração do território nacional. O desenvolvimento das fronteiras agrícolas no Centro-Oeste, a partir da década de 1970, também foi um marco importante no povoamento territorial do Brasil. O avanço da agricultura mecanizada, especialmente do cultivo de soja, atraiu milhares de agricultores e trabalhadores rurais para a região, resultando na fundação de novas cidades e na expansão da fronteira agrícola. O Mato Grosso, por exemplo, se transformou em um dos principais polos de produção agrícola do país, contribuindo para o crescimento demográfico e econômico da região. Hoje, o Brasil apresenta uma configuração populacional extremamente diversa, resultado de séculos de povoamento que envolveram diferentes grupos étnicos e culturais. A ocupação do território brasileiro é um reflexo das múltiplas fases históricas que marcaram o desenvolvimento do país, desde a colonização portuguesa até as políticas de desenvolvimento do século XX. As cidades litorâneas continuam a concentrar grande parte da população, mas o interior do país também experimenta um crescimento significativo, impulsionado pela agricultura, pela mineração e pelas políticas de desenvolvimento regional. O povoamento do Brasil foi um processo marcado pela diversidade de experiências e desafios, com regiões que se desenvolveram de maneira distinta, de acordo com as suas características geográficas, econômicas e sociais. Essa trajetória de ocupação territorial moldou a identidade nacional e continua a influenciar as dinâmicas sociais e econômicas do país até os dias atuais. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!